Olá, meus irmãos, graças e paz, boa noite a todos. Eu quero que você, por favor, nos dê um feedback, como é que está o áudio aí, se está chegando bem para você, se você está conseguindo ouvir bem aí na sua casa, onde você estiver, no seu carro, aí no seu celular, no seu computador. E antes de nós começarmos a transmissão dessa noite, eu quero convidar você a ser um missionário, que você possa compartilhar com mais pessoas essa live, você possa compartilhar com seus amigos, com a sua família. Hoje nós não podemos nos reunir na igreja, mas estamos aqui para não deixar passar em branco, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Já já nós vamos começar, enquanto isso que você compartilhe com mais pessoas, que você deixe o Senhor te usar nessa noite, tá ok? Glória a Deus. Você que está conosco aí em casa, que você possa compartilhar com mais pessoas. Geralmente nós fazemos a live pelo Face, mas hoje nós vamos fazer pelo YouTube, né? Diferenciar um pouquinho, que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós gostaríamos de estar reunidos hoje na igreja, nós gostaríamos, mas o decreto que o prefeito fez hoje, né, deixou bem claro que agora nós podemos nos reunir das 6 da manhã até as 6 da tarde, que fica um pouco complicado, né? Nós como igreja, nós não estamos aqui brigando e discutindo para abrir ou para não abrir a igreja, nós respeitamos aquilo que as autoridades vêm a colocar como norma, que a gente sabe que é para o bem de todos. Mas independente se podemos estar abertos ou não podemos estar abertos, nós como igreja temos que ter a mentalidade, o entendimento de que ser igreja não é simplesmente fazer parte de uma denominação ou estar em quatro paredes. Nós somos igreja. É certo de que a palavra diz que não, nós temos que congregar, nós temos que estar no ajuntamento, nós temos que ser corpo, mas nós também temos que ter o entendimento de que ser igreja não é só uma estrutura. Eu e você somos igreja, nós somos igreja e juntos nós formamos igreja, juntos no agrupamento ou não. Você na sua casa, na sua família, junto com os teus, você é igreja. Você lá dentro do templo, você é igreja. Mas nós somos igreja. A palavra eclésia são os chamados para fora. Nós somos chamados nesse tempo para fazer a diferença. Não num templo, porque é congregar e viver, o caminhar com o Senhor e viver a obra de Deus. Eu digo para você sem medo de errar, é 10% lá dentro da igreja e 90% fora. Aquilo que nós vamos fazer lá na igreja é reflexo daquilo que nós fazemos aqui fora. Se nós adoramos aqui fora, se nós servimos aqui fora, lá dentro nós vamos dar continuidade. Eu sempre digo que nós não vamos na igreja para começar a adorar, nós vamos na igreja para continuar a adoração que nós começamos na nossa casa. Então que você entenda isso nesses dias. Mesmo que nós não possamos nos reunir, mesmo que nós estejamos nas nossas casas, nós somos igreja. E sendo igreja, nós estamos aqui, eu sou o pastor Alain, estou aqui juntamente com uma equipe aqui que está fazendo essa live, com o Luciano que está nos auxiliando aqui, para que esse som chegue, essa imagem, esse som chegue com qualidade para você. Nós como pastores, nós como igreja, estamos preocupados em levar uma mensagem de qualidade para você. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas ficar em casa para ouvir live, ninguém ouve porque a qualidade é horrível, ninguém tem tempo para isso, ninguém consegue. Então é por isso que nós estamos nesses dias procurando meios para fazer com que a qualidade chegue até você, para que não haja desculpa, tá bom? Então que você compartilhe com mais pessoas. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto da palavra do Senhor que está lá em João, no capítulo 9 de João, versículo 1 em diante. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis aqui na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas no nosso país. E nós temos levantado um clamor para que o Senhor venha intervir com cura sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Eu creio que aqui está participando dessa live algumas pessoas que nós temos acompanhado, que nós temos orado, e Deus tem entrado com milagre, nós somos gratos por isso. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa noite para compartilhar com você, para compartilhar com a igreja, para compartilhar com todas as pessoas que entraram nessa live, está lá em João, capítulo 9, versículo 1. A palavra diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou.
A noite aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus por isso. Queria fazer uma oração para nós começarmos aqui, para nós ministrarmos a palavra, que você possa orar comigo. Pai, queremos te agradecer por este momento. Eu libero uma palavra de bênção, eu libero uma palavra de cura sobre aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa entrar com as tuas mãos, ó Pai, no nome de Jesus. Que essa palavra venha falar conosco e ministrar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de começar aqui, como é que está o áudio? Está todo mundo ouvindo bem aí o áudio? Nosso técnico de som aqui, Luciano. Está todo mundo ouvindo bem? Beleza? Então, se você estiver aí, porventura não estiver ouvindo, tá? Vai falando conosco que nós vamos aumentando mais o volume aqui, tá ok? Queridos, essa palavra aqui é extraordinária. Jesus, ele estava debatendo com os fariseus num certo local, e Jesus ali, diante de tantas perguntas, ele afirmou ser quem ele era. Ele era o grande eu sou. A palavra diz lá no verso 58 do capítulo anterior, que nós lemos, Jesus disse que eles estavam preocupados em ver Abraão. Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus ali faz uma afirmação de que ele era Deus, de que ele era aquele que iria vir, que ele era o Messias. E quando Jesus fez essa afirmação, a palavra diz que aqueles que estavam ali juntaram pedras para apedrejar Jesus, e ele se escondeu e saiu depressa. E saindo daquele lugar, Jesus viu um homem que estava cego, sentado num determinado local. E quando Jesus se aproxima daquele homem, Jesus olha para aquele homem. Interessante, a palavra diz que foi Jesus que foi ao cego, não foi o cego que foi ao encontro de Jesus. Jesus olha para ele e imediatamente os discípulos também olham e perguntam a Jesus uma pergunta muito perspicaz e dizem: Senhor, por que esse homem está cego? Será que foi ele que pecou? Será que foi os pais dele que pecaram? E por que eles perguntaram isso? Porque era uma tradição, até hoje a gente vive um pouco disso, deles acharem que o que acontece com uma pessoa é maldição hereditária, ou que se uma pessoa está passando por uma determinada dificuldade é porque ela, ou o pai, ou a mãe, ou alguém fez algo, e o que está acontecendo com ela é consequência daqueles maus atos. Nós sabemos que isso é possível, mas eles faziam essas afirmações de que se a pessoa estava enferma, ou se a pessoa nascesse com uma enfermidade, ela nasceu porque os pais pecaram, baseados num texto. Esse texto está lá em Êxodo 25, porque a palavra diz assim: eu sou o teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Hoje geralmente acontece a mesma coisa. As pessoas veem algumas outras pessoas passando por dificuldades, por problemas, e elas dizem: ah, mas por que fulano está acontecendo aquilo com ele? Por que está passando por aquilo? Será que foi o pai dele? Quem que era o pai? Quem que era a mãe? Como é que é a vida dele? As pessoas perguntam: ah, você não conhece? Ah, o pai de fulano não é flor que se cheire. Você não conhece? Fulano fez tantas coisas, está pagando o preço. Ele está pagando, ele está colhendo as sementes de erro que ele plantou. Querido, eu creio sim que os pecados que nós cometemos respingam naqueles que estão perto de nós. Eu sei que aquilo que a gente faz de errado, os nossos erros, eles acabam sim nos levando para caminhos tortuosos. Alguns chamam isso de maldição hereditária. Aquilo que os pais fazem refletem na vida dos filhos. Só que Jesus ele traz respostas que talvez os discípulos não queriam ouvir. Ele faz afirmações que os discípulos talvez não gostariam de ouvir, e hoje talvez nós não gostaríamos de ouvir. Jesus começa ali a conversar com eles e dizer que nem ele, nem o outro, nem os pais, nem aquele jovem pecou. Então os discípulos perguntam: mas então nós não estamos entendendo. Querido, hoje nós estamos vivendo uma situação semelhante. As pessoas perguntam para nós que somos pastores todos os dias: qual é a sua opinião diante do cenário atual? Por que o Senhor acha que nós estamos passando pelo coronavírus? Por que o Senhor acha que tantas pessoas estão morrendo, que tantas pessoas estão padecendo? Aí algumas pessoas se levantam e dizem: ah, eu creio que foram homens que criaram esse vírus no laboratório. Ah, outros dizem: ah, eu creio que isso foi obra do acaso. Outros dizem: ah, isso foi a natureza. E tantas outras opiniões são formadas a respeito disso. Mas eu digo para você, não é nenhuma nem outra coisa. A minha opinião a respeito disso, de que nós estamos vivendo, é consequência.
Não é punição de Deus, é permissão de Deus, mas é consequência de tudo aquilo que o homem fez no decorrer da história. As más escolhas, as más sementes. O homem sempre correu atrás dos seus objetivos, de satisfazer os seus desejos carnais e se esqueceu do mais importante. E com o passar dos séculos, o homem foi cada vez mais se afastando do seu propósito inicial, daquilo que ele foi criado para viver, daquilo que ele foi criado para ser. E hoje nós estamos vivendo, não só hoje, mas no decorrer de séculos, a humanidade enfrentou circunstâncias semelhantes. E tudo isso é consequência dos atos impensados da humanidade. Talvez você concorde comigo ou talvez você não concorde comigo. Só que, assim como os discípulos queriam respostas diante daquele homem que sofria, eu e você, nós queremos ter respostas diante desse tempo que nós estamos vivendo. E Jesus nos ensina aqui 4 verdades nesse texto, Ele nos ensina 4 verdades nessa passagem, eu gostaria de compartilhar com você. A primeira verdade que Jesus nos ensina, compartilhe comigo, abra comigo lá no capítulo 9 de João, no versículo 3. Jesus responde para aqueles homens que perguntaram se foi o pai que pecou, se foi ele que pecou, se foi a mãe que pecou. Lá no verso 3, Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus diz isso para mim e para você. As circunstâncias que nós estamos vivendo, as circunstâncias adversas que muitos vivem, não é fruto de pecado talvez, mas nós temos que compreender e entender que nem tudo que nós vivemos é fruto de erro, mas para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida. Para que se manifeste a glória de Deus na minha vida, porque Deus tem uma obra a fazer, Jesus tem uma obra a fazer. A primeira verdade que Jesus nos disse, Ele veio realizar uma obra na vida dos homens que estavam cegos. Profeticamente eu vejo esse homem cego refletindo como se fosse a humanidade que nasceu cega, os homens que nasceram cegos, desprovidos de enxergar a beleza da vida, desprovidos de enxergar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou para que eles fossem. E diante de tudo isso que está acontecendo, as perguntas vêm, mas o porquê? Eu sempre gosto de dizer que quando você não sabe o porquê, você deve perguntar o para quê. Eu não sei o porquê eu estou vivendo, mas para que eu estou vivendo isso? Eu não sei o porquê me sobreveio isso, mas para que eu estou? Para que Deus permitiu que viesse isso? E os homens, eles perguntaram e Jesus respondeu: eu vim realizar uma obra na vida de todos os homens. É como Jesus estivesse respondendo para eles: o problema de vocês em acusar, em dizer que o que está acontecendo é porque Deus está castigando, porque vocês só se lembram na primeira parte de Êxodo que nós lemos, que Deus visita a maldição até a 3ª e 4ª geração daqueles que são maus. Mas vocês se esquecem de ler a segunda parte. Êxodo, no capítulo 20, versículo 6, o Senhor disse: e eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor está dizendo que não importa quem pecou, não importa quem errou, não importa o que você fez, o que importa é que Ele veio realizar uma obra na sua e na minha vida. Ele veio abrir os meus e os seus olhos, Ele veio abrir os olhos da humanidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Então aqui não cabe eu e você dizer: fulano está vivendo isso porque errou. Porque não se engane, querido, o que nós estamos vivendo hoje tem afligido pessoas boas, pessoas más, pessoas que são certas e honestas, pessoas que não são certas e não são honestas. Todos nós estamos no mesmo lado, com a mesma pergunta: o porquê? E o Senhor responde para nós. Eu não quero dizer para você o porquê, mas eu digo para você que eu vim fazer uma obra na vida dos homens. Eu vim trazer vista àqueles que estavam cegos. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 17, que Jesus foi pregar em um determinado local, e quando ele entra na sinagoga, ele pega o rolo do livro de Isaías 61, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e trazer vista aos cegos, e libertar os oprimidos. Jesus veio fazer o que a humanidade nunca conseguiria fazer sozinha. Ele veio trazer visão, Ele veio trazer vista, Ele veio fazer com que eu e você possamos ver o que nós nunca conseguiríamos ver sozinhos. Você crê nisso?
Você crê que Jesus veio abrir os seus olhos espirituais? Você crê que o Espírito Santo veio através desse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo da ação e do poder do Espírito Santo. Ele faz isso conosco hoje. Abre nossos olhos para que a gente possa ver aquilo que a gente não vê, compreender aquilo que a gente não compreende, entender aquilo que a gente não entende. Cristo veio fazer uma grande obra na vida dos homens. Cristo veio trazer, eu sempre costumo dizer, e eu repito isso, eu tenho sido repetitivo. Nós que somos cristãos não deveríamos considerar o cristianismo como religião, porque religião vem da palavra religar, e você já ouviu isso várias vezes, é aquilo que o homem faz para se ligar a Deus, e cristianismo é Deus se ligando aos homens em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 6:22, que nós temos que ter os olhos abertos por Ele, porque se os nossos olhos forem abertos por Ele, todo o nosso corpo será bom. Ele veio até mim e a você, não foi eu e você que fomos até Ele, Ele veio, porque nós nunca conseguiríamos ir até Ele. Que você seja grato por isso, que você seja grato. A primeira verdade que Ele nos ensina, Ele veio fazer uma obra de salvação, de cura, de libertação e abrir os olhos daqueles que estão cegos. A minha oração essa noite é que você aí na sua casa possa ter os seus olhos abertos. A minha oração é você que me vê agora possa ter os seus olhos abertos para o espiritual. Você que só vê tristeza, você que só vê angústia, você que só vê problema, você que é negativo, você que é pessimista, você que só olha para você mesmo, você que é orgulhoso, você que é mesquinho, você que é mentiroso, que você possa perceber a distância que há entre você e o teu Senhor, que os teus olhos se abram e você compreenda isso. Que os teus olhos se abram no nome do Senhor Jesus. Ele veio restaurar a minha e a sua visão. Ele veio restaurar a visão do marido para com a esposa. Ele veio restaurar a visão da esposa para com o marido. Talvez você não consegue mais olhar para sua esposa com olhos de amor, mas você só tem olhado para ela com olhos de crítica, com olhos de rancor. Essa noite o Espírito Santo vem sobre mim e manda dizer para você que Ele quer fazer uma obra na sua vida, abrir os teus olhos, para que você não enxergue mais o que você tem enxergado, para que você cumpra o que eu acabei de dizer aqui em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Que você, esposa, possa começar a olhar agora para o teu esposo com olhos de amor, para os teus filhos, para a sua família, para a sua casa. Que você pare de olhar com olhos pessimistas, com olhar negatividade sobre tudo aquilo que está sobre você e comece a ter a visão de Cristo e ver com os olhos da fé e não com os olhos físicos, no nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais e que você possa enxergar essa noite, que as escamas possam cair dos seus olhos. A segunda verdade que o Senhor nos ensina é que Ele veio fazer uma obra através daquele que já tem os olhos abertos. Acompanhe comigo no verso 4. Acompanhe comigo no verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode mais trabalhar. A palavra diz para nós, querido, que se você confiar nele, e eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora nesse momento, que já entregou a vida ao Senhor, já creu no Senhor, já fez uma aliança com o Senhor, os teus olhos foram abertos. Os teus olhos foram abertos. E agora o Senhor vai usar você para abrir os olhos dos outros que estão em trevas. O Senhor vai usar a sua vida, porque depois que o Senhor restaura você, Ele te chama para restaurar. O Senhor cura pessoas através de pessoas. O Senhor liberta pessoas através de pessoas. O Senhor aconselha pessoas através de pessoas. Então você que já teve os teus olhos abertos, que nesses dias você possa ser usado para alcançar pessoas. Que nesses dias você que já teve os seus olhos abertos pelo Senhor, eu estou falando para você mulher, para você homem, que já fez uma aliança, que já se entregou ao Senhor e que crê do seu coração e que os teus olhos já foram abertos. O Senhor quer usar você nesses dias para que você seja um canal de cura. O Senhor quer usar você como bisturi afiado nesses dias, como cirurgião especialista, para trazer cura e restauração àqueles que precisam. A pergunta é: você está afiado? A pergunta é: você pode se dispor? A pergunta é: você vai deixar Ele usar a sua vida? A segunda verdade que Ele ensina é essa. O Senhor diz para nós: enquanto é dia, precisamos realizar a obra. Precisamos. O Senhor faz através de mim e através de você. Esse tempo que Ouro Preto está vivendo, esse tempo que essa cidade está passando,
O Senhor pode usar a sua vida para trazer cura sobre essa cidade. O Senhor pode usar você para trazer palavras sobre aqueles que perecem. Quantas pessoas, querido, nós temos mandado áudio, nós temos conversado, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Quantas famílias a igreja tem ajudado com cestas básicas e nós não temos conseguido ajudar mais, porque nem todos se deixam ser usados, nem todos entendem que foram restaurados para restaurar. O Senhor alcançou a sua vida, o Senhor trouxe cura sobre a sua vida. Não era para que você ficasse de boa, não era para que você ficasse em casa curtindo, não era para que você agora, que bom, que legal, eu tenho alegria dentro de mim, obrigado, Senhor. Não, Ele fez isso para que você tivesse alegria verdadeira, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas agora Ele quer que você se levante com os olhos bem abertos que Ele já te deu e que você seja um canal de cura para aqueles que precisam, que você seja um canal de libertação para aqueles que precisam, porque há uma obra a ser feita. O Senhor Jesus começou e agora Ele vai terminar através de você, no nome de Jesus. A terceira verdade que Ele nos ensina, para mim e para você, que através desse encontro com o cego, acompanhe por favor lá no verso 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse: vai se lavar. Querido, esse verso aqui é o que mais me chama a atenção. Antes da obra ser feita, antes do milagre acontecer no coração de qualquer pessoa, Jesus, Ele procura esse coração quebrantado. Ele procura esse coração que descansa nele. A palavra do Senhor diz que, lá em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Jesus passa barro nos olhos daquele cego, aquele cego poderia ter dito: mas peraí, eu já estou sujo, eu já estou cego, eu não estou vendo nada, está de brincadeira comigo, né, Jesus? Você passou lama, você passou barro nos meus olhos, está de brincadeira comigo. O que é uma sujeira para quem não vê mais nada? Só que Jesus deu uma ordem para ele, disse: olha, vai lá e se lave. Jesus fez uma ação e pediu uma reação dele. É assim que o Senhor faz conosco. Ele morreu na cruz por mim e por você, Ele nos alcançou, agora Ele quer uma reação de nós. Mas para que Ele faça um milagre na minha e na sua vida, para que eu e você possamos abrir os nossos olhos, você que me vê em casa, que tem os seus olhos fechados, você que não consegue ver a circunstância que você está, o seu coração tem que ser um coração humilde, um coração quebrantado. Jesus não procura os perfeitos, Jesus procura os ensináveis. Jesus não procura aqueles que são os melhores, que são os certinhos, Ele procura os obedientes. E quando Jesus deu uma ordem àquele homem: olha, vai lá e se lave, vai lá e creia que eu vou fazer. Tudo que Jesus nos pede para fazer é fácil de fazer, mas é difícil de acreditar que vai dar certo. Era fácil aquele homem ir lá e lavar os olhos, mas era difícil de acreditar que aquilo ia trazer cura sobre ele. E quando ele lava os olhos, ele começa a enxergar. E quando ele lava os olhos, ele começa a ver. E quando ele lava os olhos, ele começa a entender. Querido, se você for humilde e reconhecer que você precisa dele, Ele vai fazer o milagre, Ele vai abrir os seus olhos. Mas para que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue a condição que você está, para que a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, o planeta abra os olhos para enxergar a situação que nós estamos, o distanciamento de Deus que nós estamos, é necessário um quebrantamento em nós. É necessário um entendimento que nós precisamos dele e que sem ele não há vida. E para terminar, acompanha comigo no verso 8, a última lição que nós entendemos. Lá no verso 8 diz assim: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumara ficar sentado mendigando? Alguns diziam: não, eu acho que não é ele, acho que apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu. Ele próprio dizia: sou eu. Ele próprio gritava nas praças e dizia: eu sou aquele que era cego, mas agora eu vejo. O Senhor quer fazer isso com você. E quando o Senhor abrir os teus olhos, as pessoas vão olhar e vão dizer: mas não era aquele que era mentiroso? Mas não era aquele que era caluniador? Não era aquele que era caloteiro? Não era aquela que comprava e não pagava? Não era aquela que vivia nas esquinas? Não era aquele que fazia tantas coisas erradas? Não era aquele que prejudicou tantas pessoas? Não era aquele que viveu uma vida toda torta? E você vai dizer: sim, era eu, mas agora os meus olhos foram abertos. A minha oração é que os teus olhos possam abrir essa noite. Nós estamos vivendo num tempo na nossa cidade onde algumas pessoas têm tido medo, algumas pessoas têm se cuidado,
e outras pessoas simplesmente não estão nem aí. Na minha rua aqui mesmo, volta e meia, grupo de pessoas se reúne, 10, 12, 14, bebendo, conversando nas esquinas, sem máscara. Isso é triste. Por quê? Porque os olhos deles estão fechados. Eu vou falar uma palavra agora para você como pastor, como líder. Eu não tenho que ficar brigando para a igreja abrir ou não. Eu tenho que me posicionar como cristão e entender que eu sou igreja dentro das 4 paredes e eu sou igreja fora das 4 paredes. Eu não tenho que brigar com os governantes e dizer, poxa, tem que abrir isso. Não, tem que deixar funcionar. Eu sei, queridos, eu sei que nós estamos tomando cuidado, eu sei que a igreja está com distanciamento social, eu sei que nós estamos usando álcool em gel, eu sei de tudo isso. Mas o nosso papel como igreja é entender que a igreja não é só lá, é 90% aqui fora e 10% lá dentro. É 90% nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, é 90% na rua, é 90% naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu faço quando ninguém está vendo, naquilo que eu olho quando ninguém está vendo. É aí que eu sou igreja, não é só lá dentro. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que pode ficar fechado para sempre? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, que nós temos que considerar o tempo que Ouro Preto está vivendo. Gente, eu moro a 1 quadra do hospital. Hoje eu passei lá na frente, tinha gente sentada na calçada, e hoje é domingo. Durante a semana eu tenho passado ali na frente, está lotado de gente. Nosso município tem aumentado os casos, e a gente vê um tanto de gente brigando, tem que abrir. Querido, ao invés de ficar brigando para abrir, ore. Vá de madrugada ali na frente do hospital, levante um clamor. Hoje eu fui caminhar cedinho e eu passei, tinham algumas pessoas da igreja ali orando cedinho, não sei de qual igreja é, parabéns para eles, isso é ser igreja. Ao invés de ir ao contrário daquilo que os governantes estão dizendo, nós temos que entender o quê? Que eu tenho que respeitar as autoridades, que a Bíblia diz isso, eu tenho que orar por eles para que eles tenham sabedoria, e quando eles tomam uma decisão, ainda que eu não concorde com elas, eu tenho que orar por eles e orar pelo município, pela cidade. Não estou defendendo se fez certo ou se não fez, deveria ter feito antes. Eu não estou aqui defendendo se o tempo que está fechado vai adiantar alguma coisa, porque o coronavírus você pega ele em 1 hora, 2 horas, 15 minutos, alguns segundos. Não importa aqui o tempo, o que importa é que nós temos que entender que tem que haver uma consciência individual. Independente se você vai no mercado, se você vai na igreja, se você fica em casa, entenda isso, que há o distanciamento. Tem pessoas que pegam e ao invés de ficar em casa, eu já vi isso, vem conversar comigo, rapaz, eu estou com coronavírus, afasta um pouquinho de mim aí, estou conversando aqui com você. Eu falo, cara, você tinha que ter ficado em casa, não é assim que funciona. Ah, não é assim não, eu estou aqui, estou de boa. Eu falei, tá, você está de boa, mas quando você encontrar um idoso, quando você encontrar uma pessoa que não está, a gente percebe, querido, que há muitas pessoas que estão insensíveis com tudo isso que está acontecendo. Eu disse esses dias na igreja, eu volto a repetir aqui, nós estamos vivendo um tempo onde a morte tem sido banalizada, onde muitas pessoas têm morrido e ninguém está nem aí. E onde quando nós falamos, olha, isso é sério, nós temos que orar. Ah, tá bom, eu vou preocupar com a minha vida, com o meu umbigo. Você está cego, você está cega, você só olha para você. Que Deus livre você desse mal, que não chegue na sua casa, que não chegue na sua família. Porque se chegar, aí os seus olhos vão abrir. E que não chegue, porque pode ser tarde. Eu conheço pessoas que ficaram brincando no começo e agora perderam familiares. Pessoas que cuidaram e pessoas que não cuidaram. Que Deus possa consolar e confortar os corações. Mas que a minha oração seja essa, que você possa ter o entendimento de que o Senhor quer abrir os teus olhos essa noite. Não importa quem pecou, não importa quem errou. Eu sei que os pecados que nós cometemos respingam sobre aqueles que estão perto. É por isso que eu digo, cuidado pai, cuidado mãe com o que você faz. Porque sim, há uma consequência sobre você e sobre os teus filhos. Mas eu libero uma palavra sobre a sua vida, que se você errar, seja por acidente, não por consciência plena dos seus atos, mas que a palavra diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação para os nossos pecados. Entenda isso, Ele quer abrir os teus olhos nesse dia, Ele quer restaurar você e usar você para restaurar pessoas, para restaurar vidas. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê que o Senhor, Ele tem restauração para você? Para finalizar aqui, a última coisa que eu aprendo, eu deixei por último, eu disse isso até lá no começo, não foi o cego que gritou, não foi o cego que foi até Jesus, foi Jesus que viu o cego, foi até ele.
Às vezes você diz assim, eu estou aqui, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro, e parece que ninguém me ajuda. Jesus quer ir até você, Jesus quer encontrar você essa noite. Se você está ouvindo essa transmissão, se você vai ouvir ela depois, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer trazer essa cura sobre você. A palavra do Senhor diz em João 15,16: não fostes vocês que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vocês possam se levantar e produzir frutos, que o vosso fruto permaneça. Eu sei, querido, que o que nós fazemos hoje não é para ser salvo, é porque nós já fomos, é para ser sal. A salvação foi comprada na cruz do Calvário, e quando eu e você temos uma aliança com Cristo, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e o que nós fazemos depois não é para que a gente seja mais salvo, é por gratidão. Quando você oferta, é por gratidão. Quando você faz o que você faz, é por gratidão, não para que Ele te dê, mas porque Ele já te deu, para que haja esse entendimento em mim e para que haja esse entendimento em você. É por gratidão, é por amor, não é por barganha. É tudo em resposta àquilo que Ele já fez, porque Ele já veio, Ele já se entregou, Ele já veio abrir os meus olhos e os teus olhos nesse dia. Eu quero convidar você a orar comigo, você que está em casa. Quantos minutos está de transmissão? Eu não sei quantos minutos que está a transmissão ali. Que você possa compartilhar com mais pessoas. Nós vamos salvar depois no YouTube. Nós vamos ver se a gente consegue editar, né, essa transmissão. 36 minutos de transmissão. Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu dia de amanhã, sua semana. Que Deus possa livrar você desse mal, coronavírus e de todos os outros males que existem. E que principalmente você possa ter um encontro com Cristo. Que os seus olhos possam ser abertos. Que você possa enxergar a condição que você está, o distanciamento que você está. Que você possa crer nisso. Você pode orar comigo? Pai, eu quero te louvar e eu quero te agradecer por este momento, ó Deus. Nós preparamos esse momento aqui, Senhor, não simplesmente para fazer uma transmissão, mas para que uma mensagem de esperança e fé chegasse à vida, chegasse aos lares, às casas dos teus filhos, daqueles que precisam de Ti, Senhor, nesses dias. Pai, eu oro pela minha cidade, eu oro pelos governantes, para que o Senhor dê sabedoria. Eu oro, meu Deus, pela igreja, para que o Senhor possa nos usar como sal e luz nesses dias. Eu oro por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, para que eles possam alcançar cura e misericórdia. Eu oro por todos aqueles que estão com os olhos fechados, para que eles possam ser alcançados, ó Pai, e que o Senhor Jesus possa fazer a matéria-prima que é o barro e passar em nós, porque nós somos barro, e refazer a nossa vista e tirar de nós todas as escamas, para que nós possamos olhar e compreender o período que nós estamos vivendo, ó Pai, e descansar em Ti, e nos entregar a Ti, e confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Nós cremos nisso, ó Pai, nós cremos nisso, ó Deus, nós confiamos em Ti, Pai, que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estiveram participando, aqueles que vão participar, e que nós possamos ter um encontro contigo nesses dias, e que os nossos olhos possam ser abertos. É que eu oro no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa te dar uma boa noite. Nós somos da Primeira Igreja Batista do Calvário, aqui de Ouro Preto do Oeste. Estamos encerrando essa transmissão. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus.